Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Coronado, Yuri Alberto e Gustavo Henrique estão de volta, mas o técnico Antônio Oliveira tem problemas. Raniel e Garro estão fora. Como é que vai ficar o meio-campo? Como você escalaria esse time contra o Nacional no Paraguai? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Conto muito com a sua participação aí, faltam 14 mil agora, estamos indo gradativamente, chegando em 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, beleza? Bora falar do Timão, que teve novidades no último treinamento antes da viagem até Assunción, no Paraguai, para encarar o Nacional. Entre as novidades, Igor Coronado, que já está recuperado, treinou com bola, tá tudo bem com ele e provavelmente vai ser titular, pela ausência de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro não foi relacionado para essa partida, não sabemos exatamente o motivo ainda, assim como o volante Raniel, ele que será desfalque no domingo, no sábado na verdade, no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, cumprindo suspensão. Será que o Antônio Oliveira já quis dar uma preservação para o jogador, já pensando como formatar um meio de campo, já preparando para esse jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Pois bem, o Nacional do Paraguai não é um time que inspira muitos temores, né? Foi uma equipe que o próprio Corinthians aplicou um sonoro 4-0 na Arena Corinthians e é o lanterninha do grupo F nesse momento. A configuração do grupo ela não é tão simples assim, porque o Argentinos Júnior, que ganhou do Corinthians na última rodada, com o Corinthians jogando muito mal, vocês vão lembrar, toma um gol até só no comecinho do jogo, depois o jogo acaba terminando 1-0, mas o Corinthians jogou muito mal, o Argentinos Júnior esteve muito mais próximo de fazer um segundo gol do que o Corinthians de empatar, e ainda teve a burrada do Raul Gustavo, né, sendo expulso, agredindo o Bandeirinha, e com isso inviabilizando qualquer possibilidade do Corinthians de vencer a partida. Com isso, o Argentinos Júnior é o líder do grupo com 6 pontos. O Racing do Uruguai, vejam só, é o vice-líder com 5. E aí veio o Corinthians com 4. Corinthians vencendo o Nacional, e acho que pode muito bem vencer, mesmo fora de casa, porque o Nacional não é, de novo, uma equipe muito positiva, é um dos últimos colocados no campeonato o Paraguai. Então, assim, vencendo vai a 7 pontos. Ele passa o Argentinos Júnior. Claro que vai depender do jogo do Argentinos Júnior com o Racing fora de casa. E o Racing tem surpreendido. O Racing já tirou pontos do próprio Argentinos Júnior vencendo na Argentina. E o Argentinos Júnior agora vai querer dar o troco. Se houver um empatezinho aí, bom, aí a gente vai ter que olhar os critérios aí. O Corinthians ia 2 vitórias, o Argentinos também teria 2. Aí vão para o saldo. O Corinthians tem mais saldo, então até pelo 4-0 aplicado no Nacional. Então aí o Corinthians terminaria líder do grupo. E a gente sempre fala isso porque isso terminando o empate, né, entre Argentinos Júnior e Racing do Uruguai, e o Corinthians vencendo o Nacional. Nessa configuração, o Corinthians terminaria à noite na liderança do grupo. Por quê? Porque só o líder vai para as oitavas direto. Senão tem um playoff aí com os terceiros colocados da Libertadores e tal. É mais um mata-mata que o Corinthians vai ter que enfrentar antes de chegar nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, terminando em primeiro no grupo, vai direto, que é o mundo ideal dentro de uma competição que a gente entende, eu pelo menos entendo, que é muito possível do Corinthians conquistar. Tem muita coisa para andar ainda, tem o Internacional, tem o Fortaleza, tem o Boca Juniors, né? Aliás, o Fortaleza e o Boca estão no mesmo grupo, inclusive. São equipes difíceis e tem os que vêm da Libertadores eliminados em terceiros, né? Então a gente tem que entender isso. Mas eu ainda acho que é uma competição possível do Corinthians conquistar na temporada, até pela evolução que a gente tem notado no time nos últimos jogos, com as mudanças que o Antônio promoveu no time. Entre as mudanças, bom, havia uma definição de um meio-campo com Raniel, Breno Bidon e Rodrigo Garro. O meio-campo que vinha funcionando nos últimos jogos. Esse meio-campo está desmanchado para esse jogo contra o Nacional no Paraguai. O Raniel e o Garro estão fora. O Bidon está mantido e está relacionado. A grande questão é quem será o primeiro volante nesse jogo? O Paulinho? O Paulinho não tem entrado como primeiro volante, mas sabemos da capacidade que ele tem para fazer isso. Inclusive, estava fazendo essa função antes de se lesionar pela última vez no time ainda do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha fixado ele pela saída de bola, pela capacidade que ele tem. O Bidon é um cara que também vem para construir. Então, se colocar o Paulinho ali, eu acho que os dois vão se alternar bastante nessa primeira função, né? O Bidon volta para pegar a bola do pé do zagueiro muitas vezes, o Paulinho também, só que o Paulinho se desgarra muito, né? Por característica, ele também pisa muito na área. E aí você desguarnece aquela primeira função. Ou ele vai colocar ali o Rian, por exemplo, que é um menino que também faz essa função, que é um menino da base e que tem recebido poucas oportunidades, mas ele está relacionado para o jogo. Só que eu acho difícil que ele caia de paraquedas sem ser
sem ter sido muito testado pelo Antônio. Provavelmente essa vaga vai ser do Paulinho. E aí a gente vai ver Paulinho e Bidon. E o Coronado. O Coronado vai ter a chance de começar uma partida sendo o meio armador do time. A questão é quantos minutos ele pode jogar. Porque desde que ele voltou, ele teve alguns problemas, né, de adaptação física, até eu diria, em relação a ligas diferentes. Né? Um cara que estava na Arábia Saudita, de repente chegou no futebol brasileiro e sentiu a diferença. É o que me parece que está acontecendo com o Coronado. Mas ele, na função do Rodrigo Garro, eu acho que tem plenas convicções, plenas condições de ser um cara que possa pifar os atacantes, possa armar o jogo. Resta saber se ele vai sair no intervalo, se ele vai sair com 15 do segundo. E aí quem que o Antônio vai colocar? O Guilherme Biro? Ou começa com o Guilherme Biro para depois botar o Coronado? Eu acho que ele começa com o Coronado. E aí teríamos o meio-campo com Paulinho, Bidon e Coronado. Eu acho que esse é o meio-campo diante das possibilidades que o Antônio tem para escalar para esse jogo contra o Nacional. O restante, Carlos Miguel com sequência, imaginamos que sim. Depois tem uma questão sobre o Cássio aí que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Será que o Cássio vai aceitar legal a reserva até o final do ano, por exemplo? E isso indicaria uma não renovação? Será que não tem ninguém interessado no Cássio? São questões para um próximo vídeo. Na lateral direita, acho que o Fagner, mantém o Fagner ali, com o Hugo na esquerda. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Na defesa, o Gustavo Henrique está de volta, mas está de volta depois de vários dias, um quadro de dengue, um cara que ficou trabalhando na transição, academia, depois campo. Eu acho que ele não volta para a titularidade imediatamente, até pelo bom momento do Kaká. Agora, a zaga pode ser Kaká e Gustavo Henrique em algum momento? Pode, porque o Félix Torres, digamos assim, não inspira tanta confiança nesse momento. Acho bom zagueiro, acho que chegou bem, inclusive. Depois ele deu uma oscilada. Então, acho que tem uma gincana aberta aí, né? Qual será a dupla de zaga do Corinthians? Quem você escalaria? Kaká e Félix? Kaká e Gustavo Henrique e Félix? Enfim, tem possibilidades aí o Antônio. Bom, tem o Caetano que também está relacionado, né? O Raul Gustavo está suspenso, por motivos óbvios, né? Que deu um soco no bandeirinha lá e tudo mais. Bom, meio campo eu já falei, né? Paulinho, Bidon e Coronado. E no ataque, com a volta do Yuri Alberto, creio eu, que o ataque que o Antônio vinha escalando como titular. Wesley, Romero, Yuri. O Pedro Henrique também está machucado, né? Então também está fora desse jogo. Ainda segue de fora. Mas ele tem o Pedro Raul, que tem sido mais uma alternativa para segundo tempo e não tem dado muito certo, né? Mas, enfim, a gente sabe que ele foi contratado para isso, para ser o cara da bola aérea, e os caras não cruzam bola para ele. Para ser o cara para aparar cruzamento, para segurar zagueiro, segurar a bola lá na frente e tal. Então, ele serve como uma alternativa. E olha que o Antônio até tentou ele e o Yuri como titular em algum momento, e até deu certo por alguns jogos, mas de um nível de enfrentamento bem inferior, né? Também vamos considerar isso. Mas, enfim, ele tem o Mosquito também, que vem entrando nos últimos jogos. Então, será que ele mantém Wesley, Mosquito e Romero centralizado, que não está funcionando, ou o Yuri de volta agora, ele reassume o posto de camisa 9? Eu acho que sim. E aí a grande questão é, você colocaria 3 jogadores voltando de um tempo parado? É uma porcentagem interessante dentro de um time inteiro. O zagueiro Gustavo Henrique, o meio-campista Igor Coronado e o centroavante Yuri Alberto. Eu acho que apenas os dois, né? O Coronado e o Yuri, ele deve começar com eles, mas provavelmente sejam substituições concretas, precisas, necessárias ao longo do jogo, porque eles estavam parados esse tempo todo. Enfim, o time é esse. Carlos Miguel, Fagner, Kaká, Félix e Hugo, Paulinho, Bidon, Coronado, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Esse, para mim, é o time que deveria ser escalado. Se vai ser, não sabemos. E as notícias sobre Ranieri e Rodrigo Garro saberemos 1 hora antes da bola rolar na escalação divulgada pelo Antônio. E aí a assessoria de imprensa nos informa o que realmente aconteceu com esses 2 jogadores. Em relação ao jogo, dá para ganhar, independentemente da escalação, até pelo que o Corinthians jogou em São Paulo. E aí sim melhora bem a sua condição de grupo para ter uma tranquilidade maior para os 2 últimos jogos. Mas precisa ganhar até para
apagar aquela última imagem do jogo contra o Argentinos Júnior e para também confirmar a evolução com as mudanças no time, o Bidon no meio, o Carlos Miguel titular no gol, e também com as vitórias, ou pelo menos os desempenhos, né? Vamos colocar assim, porque empatou com Fortaleza, mas ganhou bem do Fluminense, aí empata com Fortaleza, e aí sim, né, você vai ganhando corpo dentro de um jeito de jogar que me parece interessante e que tá legal nesse momento. Então eu falo coisas que a maioria não tem coragem de falar, tá? Certamente, não sei como que o Chicão vai reagir a isso, eu sei que vai chegar até ele. Estou colocando indagações que o Rubão fez e indagações que eu fui saber aí, mas o Rubão falou um negócio do Chicão aqui, que é isso? Se ele quiser se explicar, o canal tá aberto para ele se explicar. Entendeu? Agora, eu não tenho problema nenhum, que foi ex-jogador, que foi campeão, meu amigo. Desde o dia que eu nasci, eu sou corintiano. Eu tenho mais títulos do que vários jogadores aí que são ídolos do clube. O torcedor, você não tem títulos? Eu tenho títulos, tá? Eu estive no estádio em 88, estava lá, vendo o Corinthians ser campeão na arquibancada, estava em 90, estava em 95, estava em 97, cadê meu amigo Elton? Um abraço pro Elton lá do parque, foi cheio de febre aquele dia em 87, lembra? Gol do André Luiz, né? Estávamos lá na arquibancada, fomos no busão dos Gaviões, eu estava lá em 97, eu estava lá em 98, tomei borrachada da polícia. Corinthians e Cruzeiro teve uma confusão, quem estava lá no Morumbi sabe, uma confusão naquele dia lá, foi jogado algumas coisas lá no choque que, enfim, veio para cima. Apanhei em 98 pelo Corinthians, 99 eu estava lá, estava no Mineirão em 98, estava no Mineirão em 99, o mesmo amigo meu, o Elton, né, a polícia do Mineirão levou ele uma salinha, espancou ele lá de graça, eles apontavam o dedo, iam arrastando. Estava em 2000, estava em 2001, estava em 2002, na chuva contra o Santos, o time não jogou nada, tomou um pau no primeiro jogo, estava no segundo jogo também, quando o Robinho pedalou, infelizmente, estava em 2003, estava no 7-1, estava como torcedor no Pacaembu. Bom, eu tenho mais títulos do que muitos desses caras, então eu tenho autoridade para falar. E sou jornalista há 20 anos. Então tem que cobrar, não tem que idolatrar, tem que cobrar. O Corinthians é muito grande. O Corinthians não é do time de 2012. O Corinthians não é do Cássio, o Corinthians não é do Alessandro, o Corinthians não é do Chicão, o Corinthians não é do Paulinho, o Corinthians não é do Ralf, o Corinthians não é do Alex, o Corinthians não é do Sheik, o Corinthians é da torcida, amigo. E antes desses camaradas, eu vi muita gente dar o sangue pelo clube. Ezequiel, Wilson Mano, Neto, tantos outros, Giba, que já se foi. Pô, meu irmão, esses caras acham que o clube é deles, que vão fazer o que quiser com o clube, que por causa de um título vão ficar tendo cargo no clube a vida inteira. Enfim, para quê? Vamos lá. Informações importantíssimas que estão chegando ao vivo nesse momento, tá? Uma já tinha dado, que era Coronado, Yuri Alberto e Gustavo Henrique viajaram. Problemas físicos já me confirmaram aqui. Não viajou o Ranielli e não viajou o Garro. Problemas físicos, tá? 2 desfalques, voltam 3. Outra informação importante que me chega agora, deixa o like. Não houve um treino, tá? Até porque nem teve muito tempo, né? O jogo foi no sábado. Não houve um treino tático esboçando o time titular. Ele não fez. Então, o time que vai a campo amanhã não vai poder ser o mesmo. Então, vai ser um time que não treinou junto agora, mas, tá treinando aí já faz 2 meses, né? O que nós temos que fazer agora? Nós temos que pôr o Campinho aqui e escalar, né? Eu vou deixar o time base aqui, vou tirar o Ranieri, vou tirar o Garro, tá? Tem Gustavo Henrique, Coronado e o Yuri Alberto que voltam. E aí, nós juntos vamos escalar esse time, tá? Porque a informação que eu tenho é que ele não treinou o time, então a gente tem o direito de tentar escalar agora o time que vai jogar e, enfim, podemos acertar, né? Gustavo Henrique, Coronado e qual outro? O Yuri Alberto, né? Deixa eu achar aqui o Yuri Alberto. Desculpa aí as tossidas, tá, gente? Aqui. Vamos colocar aqui o Yuri Alberto, tá?
Tá aqui, ó, Yuri Alberto, Coronado. Vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Coloco um, sai o outro. Vai deixando o like aí, gente, para me ajudar, tá bom? Eu preciso muito aí da ajuda de vocês nesse sentido, tá? Então, vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Nós vamos escalar juntos esse time, tá bom? Porque não houve aí um treino tático. Deixa eu ler os superchats aqui até a gente começar a escalar. Ó, tem 2 vagas para 3 aí, tá? É claro que um é zagueiro, né? O Gustavo Henrique volta. O que vocês acham que o Gustavo Henrique volta? Kaká perde a posição? O que vocês acham? Fala para mim. Conta para mim aqui o que vocês acham, tá? Peraí. Deixa eu banir um aqui, senão vou ter que ficar brigando com o cara, eu vou atrapalhar vocês. Mantém a zaga, deixa o Kaká. Eu queria saber o que vocês acham, Kaká titular. Para mim, Kaká titular também. Mas eu quero que vocês falam o que vocês acham que o Antônio Oliveira vai fazer. Você acha que ele vai meter o Gustavo Henrique no banco? Depois vocês falam para mim, tá? Depois vocês falam para mim, tá bom? Se vocês acham isso. Kaká entra, não, Gustavo Henrique entra e Kaká no lugar do Ranieri. Acho que dificilmente ele faz isso, né? Kaká e Gustavo Henrique no banco, deveria sair o Félix, mas sei que não são do mesmo lado. Paulinho e Bidon, quem vai criar jogadas nesse time? Em relação a esse time do Corinthians, eu vou tentar imaginar aqui um Corinthians que ele vai escalar. Eu acho que o Paulinho vai jogar, né? Porque é um líder do elenco, ele tem colocado nos jogos, né? Paulinho, Bidon. Então, se o Fausto não viajou, lascou, né? Hein? Fausto viajou sim. Estão falando. Tô perguntando aqui para a fonte para ver o que me falam, tá? Tem gente falando que viajou sim, tá? Se o Fausto viajou, eu acho que nós vamos ter esse time aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar o Fausto. Hein? Tô esperando a minha fonte responder sobre o Fausto Vera, tá? Não, esse é o... Deixa aqui o Félix. Não sei porque que o Félix saiu daqui. Aqui. Pera aí. Eu acredito que ele põe um Kaká no banco e volta o Gustavo Henrique. Acredito que ele poupa o Fagner e vai com o Mateuzinho, que ele tá fazendo esse revezamento, né? Tá? Ele tá fazendo esse revezamento. Cadê o Mateuzinho? Tô tentando achar o Mateuzinho aqui. Aqui. Tá, o Mateuzinho. E eu acho que ele entra com o Yuri Alberto. E o Romero vai disputar a vaga com o Mosquito. E o Coronado fica pro segundo tempo. Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Tá? Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Eu duvido... Duvido que ele venha com o Coronado desde o início, tá? Hein? Eu acho que esse vai ser o time do Corinthians. Vem com o Yuri Alberto desde o início, tá? 4-1-4-1. Eu vou até apostar já no Romero como titular aqui, para não ficar com dúvida, tá? Depois a gente vê outros que entram. Eu acho que o time vai ser esse aqui, ó. Esquece, Fausto Vera não viajou, tá? Tá fora. Agora lascou. Bem, se o Fausto Vera não viajou,
Agora, meu amigo, precisamos achar um cara que jogue ali nessa função. Olha como o Corinthians precisa de volante, hein? Olha a situação do Corinthians hoje. Como a situação do Corinthians é feia em relação ao elenco. O Corinthians não vai ter o Fausto Vera, não vai ter. Só tem o Rian, velho. Só tem o Rian. Hein? Só tem o Rian agora. Tá? Eu acho que o Rian não vai fazer essa saída. Quem vai fazer essa saída é o Bidon e o Paulinho, tá? Pode ser esse o time do Corinthians para amanhã, hein? Fiel corintiana, e hoje tem Corinthians na Copa Sul-Americana. Corinthians encara o Nacional do Paraguai, lá no Paraguai, às 7 horas da noite, pela quarta rodada de fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesse exato momento, o Corinthians é o terceiro colocado, conseguindo uma vitória no Paraguai seria de última importância, né, para o Corinthians conseguir essa classificação. E para esse jogo o Corinthians vai ter duas ausências confirmadas e olha, preocupante, hein? Rodrigo Garro e o Ranieri não viajaram e são desfalques confirmados do Corinthians nesta terça-feira. Então o Antônio Oliveira vai ter aí problemas para escalar esse time do Corinthians na partida de hoje contra o Nacional do Paraguai. De quebra, Fausto Vera também não vai ser aí, não viajou, né? Vai ser outro desfalque que para mim, na minha opinião, é um reforço o Fausto Vera de fora. E o Corinthians aí vai ter uma dúvida no meio de campo. O Igor Coronado viajou com a equipe, e o Roberto e Gustavo Henrique também, os três que estavam aí de fora nas últimas partidas, voltam nessa partida contra o Nacional do Paraguai, e a expectativa é que o Yuri Roberto seja titular. O Igor Coronado não se sabe ainda se ele vai iniciar o jogo, né? Nesse ano aí, iniciou o jogo apenas uma vez, né, no Campeonato Brasileiro, ao lado do Rodrigo Garro. E o Corinthians vai ter esses desfalques aí. E uma possível escalação seria o Carlos Miguel no gol, Fagner, Kaká, Félix Torres e Hugo, Rian, Breno Bidon, Paulinho ou Igor Coronado, Gustavo Mosquito, Romero e o Wesley no ataque. Eu sinceramente acho que ele não vai colocar o Gustavo Mosquito, vai colocar o Yuri Alberto. Acho que o Yuri Alberto volta nessa partida contra o Nacional Paraguai. Não queria que ele voltasse, mas acho que é uma expectativa minha. Acho que realmente o Antônio Oliveira vai pôr o Yuri Alberto, né? Para não perder aí o ritmo de jogo, talvez. Mas comenta aqui embaixo qual seria o time ideal para o Corinthians nesta terça-feira, fiel. Comenta aqui embaixo a sua opinião e se vocês estão confiantes para essa partida contra o Nacional do Paraguai pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!